Yuna Neu, 28 anos, perfil: a rainha da eficiência. Organizadora de eventos de luxo que mede o sucesso pela ausência de erros. Personalidade: prática, sarcástica e extremamente controladora. Para ela, sentimentos são variáveis instáveis que estragam qualquer planejamento. O trauma, um término público e humilhante que a convenceu de que ser técnica e fria era a única forma de nunca mais ser machucada. Aparência: sempre impecável, coque firme, roupas em tons pastéis e neutros, e um olhar que parece estar sempre escaneando o ambiente em busca de falhas. Kang Ji-hyun, 29 anos, perfil: o gênio do caos. Um ilustrador freelancer talentoso que encontra beleza em borrões de tinta e conversas de calçada. Personalidade: criativo, gentil e irremediavelmente bagunçado. Ele ri quando está nervoso e acredita que o tempo é uma sugestão, não uma regra. O trauma: cresceu à sombra de um pai rígido que dizia que sua arte era perda de tempo, o que gerou um medo profundo de não ser levado a sério como adulto. Aparência: cabelo levemente bagunçado, manchas de tinta nas mãos ou nas roupas, fones de ouvido sempre no pescoço e um sorriso que desarma qualquer um. De um lado, Yuna Neu, uma mulher que acredita que a vida é uma planilha de Excel. Se você planejar bem, nada pode te ferir. O coração dela, trancado a 7 chaves sob uma camada de gelo e profissionalismo. Do outro, Kang Ji-hyun, um artista que vive entre cores e rascunhos amassados. Ele não tem uma agenda, mas tem um olhar que enxerga o que ninguém mais vê. Ela é a moldura rígida. Ele é a pintura que transborda. Eles não deveriam ter nada em comum, mas um copo de café e um esbarrão na calçada estão prestes a provar que, às vezes, o melhor plano da vida é aquele que dá completamente errado. Yuna Neu vivia em uma redoma de vidro temperado, construída com planilhas de Excel e despertadores que tocavam em intervalos de 5 minutos. Para ela, o mundo não era um lugar para ser sentido, mas para ser organizado. Trabalhando como organizadora de eventos de alto padrão em Seul, sua vida era uma sucessão de simetrias. As flores deveriam estar a 45 graus, os guardanapos dobrados em vincos perfeitos e seu coração. Bem, seu coração estava trancado em um cofre cuja senha ela mesma havia esquecido após um término que a deixou sangrando em público 5 anos atrás. Naquela manhã de terça-feira, o céu de Seul estava de um cinza metálico, prometendo uma chuva que ainda não tinha coragem de cair. A Neu segurava seu copo de papel americano, um double shot expresso, que era a única coisa mantendo sua sanidade funcional após 4 horas de sono. Ela conferia o cronômetro no pulso, faltavam exatamente 12 minutos para a reunião com um cliente difícil. Foi então que o sistema perfeito falhou. Ao dobrar a esquina da cafeteria, um vulto desajeitado, carregando uma pasta de couro escancarada e um fone de ouvido pendurado no pescoço, colidiu contra ela. O impacto foi seco. O café quente transbordou, desenhando um mapa de amargura pelo seu blazer bege caríssimo. O celular do desconhecido, um aparelho com a tela já trincada, voou em um arco parabólico antes de estalar contra o asfalto. O silêncio que se seguiu durou exatamente 2 segundos, mas para Neu, pareceu uma eternidade de processamento de danos. Ela olhou para a mancha escura em seu peito, sentindo o calor do líquido queimar não apenas a pele, mas sua paciência milimetricamente cultivada. Esse café custou metade da minha sanidade hoje, ela disse, a voz gélida, os olhos subindo lentamente para encontrar o culpado. Kang Ji-hyun estava paralisado. Ele era um caos visual, o cabelo bagunçado, manchas de tinta nanquim nos dedos e um sorriso nervoso que teimava em aparecer, como se seu mecanismo de defesa fosse a alegria desajeitada. Ele olhou para o celular estraçalhado no chão e depois para a mulher à sua frente, que parecia uma rainha de gelo prestes a ordenar sua execução. Então, oficialmente, eu te devo metade da minha vida, ele respondeu, soltando uma risada curta e sem fôlego. Eu estava tentando pegar o ônibus e o traço da minha ilustração não saía da cabeça, e eu,
Sinto muito. Eu realmente sinto muito. Aneu revirou os olhos, um gesto que continha todo o seu desprezo pela desorganização alheia. Ela não viu um homem bonito. Viu o atraso. Viu um erro de cálculo. Sinto muito não limpa manchas de café, nem devolve minutos perdidos, ela retrucou, limpando o blazer com um lenço de papel, que parecia ser a única coisa que restava de sua dignidade. Eu posso comprar outro. Ele deu um passo à frente, a mão estendida como se quisesse consertar o mundo com um gesto. O café, eu digo, ou o blazer. Ou podemos apenas recomeçar um minuto. Meu nome é Ji-hoon. E eu sou o ilustrador que acabou de arruinar sua manhã, mas prometo que meus desenhos são melhores que minha coordenação motora. Aneu encarou. Havia algo no olhar dele, uma gentileza genuína, desprovida de sarcasmo, que a incomodou profundamente. Pessoas gentis eram perigosas. Elas faziam você baixar a guarda. E Aneu tinha feito um juramento solene de nunca mais permitir que ninguém visse o que havia por trás de sua agenda lotada. Eu não tenho tempo para recomeços, Sr. Ji-hoon. Eu só tenho tempo para chegar atrasada, ela disse, dando um passo lateral e deixando-o parado ali, no meio da calçada, com o celular quebrado e um sorriso que começava a murchar. Ji-hoon observou-a se afastar. Ela caminhava com passos firmes, mas ele notou o leve tremor em seus ombros. Como ilustrador, ele era treinado para ver o que estava implícito. Naquela mulher de gelo, ele não viu apenas arrogância. Ele viu alguém que segurava o próprio mundo nas costas com medo de que, se relaxasse um músculo, tudo desmoronasse. Gancho emocional. Aneu entra na reunião, mas pela primeira vez em anos, ela não consegue focar nos números. O calor do café em seu peito lembrava o calor de um olhar que ela tentava ignorar. Enquanto isso, Ji-hoon guarda o celular quebrado, desenhando no verso de um guardanapo o contorno do rosto da mulher, que, em 2 segundos, bagunçou toda a sua liberdade. O escritório de Aneu era um santuário de minimalismo. Paredes brancas, móveis de linhas retas e um silêncio que ela protegia como se fosse um tesouro. No entanto, naquela tarde, o silêncio estava barulhento. Ela não conseguia parar de olhar para o blazer pendurado no cabide, a mancha de café agora seca, parecendo uma cicatriz. Aneu sentou-se à mesa e abriu a pasta do próximo projeto, a exposição de arte contemporânea da Galeria Múmena. Ela precisava de um ilustrador para o material promocional e para os murais ao vivo. Ela passou os olhos por vários portfólios, rejeitando-os por serem vibrantes demais ou sem estrutura, até que ela abriu um arquivo digital enviado pela curadora. Os traços eram fluidos, quase oníricos, mas carregavam uma melancolia profunda escondida nas sombras. Era um trabalho que falava de solidão com a doçura de quem já se acostumou a ela. No canto inferior da tela, o nome do artista, Kim Ji-hoon. O ar pareceu faltar por um instante. Ela fechou o notebook com um estalo. Não, ela pensou. O mundo não é tão pequeno assim. Mas o mundo de Aneu era meticulosamente pequeno, porque ela o tinha reduzido para caber em sua mão. E agora, aquele estranho desorganizado estava batendo na porta de sua fortaleza profissional. Enquanto isso, em um estúdio que cheirava a terebintina e papel antigo, Ji-hoon tentava trabalhar. Seu novo celular, um modelo barato comprado às pressas, não parava de notificar mensagens de prazos atrasados. Ele olhou para a parede coberta de esboços. No centro, pregado com um percevejo, estava o guardanapo daquela manhã. Ele tinha capturado a expressão dela, os olhos afiados, a boca tensa, a dor escondida na curva do pescoço. Ji-hoon cresceu ouvindo que era alguém que vivia nas nuvens. Seu pai, um engenheiro rígido, nunca o levou a sério. Desenhos não constroem pontes, Ji-hoon, ele dizia. E Ji-hoon passou a vida tentando provar que desenhos podiam construir pontes entre almas, mesmo que sua própria vida parecesse um canteiro de obras abandonado. Ele desejava ser confiável. Desejava que alguém olhasse para sua arte e dissesse: eu confio em você para cuidar da minha história.
Mas ele tinha medo. Medo de que sua bagunça interna transbordasse e afastasse as pessoas que ele queria por perto. O telefone de Ji-hyun tocou. Era a curadora da Luminar. Ji-hyun, a organizadora do evento é difícil, mas ela é a melhor. O nome dela é Yuna Neu. Ela quer uma reunião com você amanhã, às 8 em ponto. Ji-hyun sentiu o estômago dar um solavanco. 8 da manhã? Ele perguntou, olhando para o relógio que já marcava quase meia-noite, e ele ainda não tinha jantado. Nem um minuto a mais, Ji-hyun. Se você se atrasar, ela vai te apagar da lista antes mesmo de você sentar. Ele olhou para o guardanapo. O rosto dela parecia desafiá-lo. Eu estarei lá, ele sussurrou para o papel. Às 7h50. Gancho emocional. A Neu prepara a pauta da reunião, escrevendo o nome de Ji-hyun com uma força que quase rasga o papel. Ela decide que será profissionalmente cruel. Ele, por outro lado, coloca 3 alarmes no celular, o coração batendo com medo de falhar na única coisa que poderia fazê-lo ser levado a sério por ela. Às 7h55, Yuna Neu já estava sentada na mesa da sala de reuniões. Ela tinha 2 copos de café à sua frente, um para ela e um pedido de desculpas antecipado que ela não admitiria que era para ele. Ela olhava para a porta com a precisão de um franco atirador. 7h59. 8. O ponteiro dos segundos cruzou o 12. A Neu sentiu uma satisfação amarga. Eu sabia, pensou. Mas, antes que pudesse se levantar para cancelar a reserva da sala, a porta se abriu com um estrondo. Ji-hyun entrou tropeçando nos próprios pés. Ele estava ofegante, o casaco abotoado torto e o cabelo parecendo ter enfrentado um furacão. Ele segurava o celular como uma prova de vida. 8h00 ele disse, a voz entrecortada pelo esforço. Eu cheguei. A Neu não sorriu. Ela apontou para o relógio de parede. Você está 8 segundos atrasado pelo meu relógio, Sr. Ken. Mas para alguém que derruba cafés, suponho que seja um recorde de pontualidade. Ji-hyun sentou-se, tentando recuperar o fôlego e a dignidade. Ele viu o café à sua frente e hesitou. É para mim? Perguntou, os olhos brilhando por um segundo. É para que você não derrube o meu desta vez, ela respondeu friamente. Vamos aos negócios. O projeto da Lumena é rígido. Eu controlo o cronograma, você entrega os traços. Não quero criatividade que atrase a logística. Você entende? Ji-hyun olhou para os olhos de Neu. Havia uma distância ali, uma barreira de gelo que ele conhecia bem. Era a mesma barreira que ele via no pai. Você não quer um artista, Neu. Você quer uma impressora, ele disse, o tom de voz mudando de brincalhão para algo mais sério, mais denso. Mas a arte não segue cronogramas. A arte segue o sentimento. E se você quer que esse evento seja memorável, você precisa me deixar sentir o que esse espaço pede. Sentimentos não pagam faturas, senhor. Quem ela rebateu, inclinando-se para a frente. E eles certamente não organizam eventos para 500 pessoas. Eu preciso de resultados. E por que você tem tanto medo de sentir alguma coisa enquanto trabalha? A pergunta dele caiu como uma pedra em um lago congelado. O silêncio na sala tornou-se pesado. A Neu sentiu uma fisgada no peito, uma lembrança de mãos soltas e promessas quebradas. Ela fechou a pasta com força. Estamos aqui para discutir murais, não minha psicologia. Você aceita as condições ou eu chamo o próximo da lista? Ji-hyun olhou para a pasta, depois para as mãos de Neu, que estavam levemente trêmulas, apesar de sua postura rígida. Ele sabia que estava arriscando tudo. Eu aceito, mas com uma condição. Uma vez por semana, você terá que vir ao meu estúdio ver o progresso. Sem relógio, sem celular. Apenas você, eu e o que eu estiver desenhando. A Neu queria dizer não. Queria expulsá-lo. Mas havia um desejo oculto, um sussurro no fundo de sua mente que ansiava por ser surpreendida. 1 hora por semana ela cedeu. Nem um minuto a mais. Gancho emocional. Eles apertam as mãos. O toque é breve, mas a descarga elétrica é real. A Neu sente que acabou de assinar um contrato com o caos. Ji-hyun sente que, finalmente, alguém o está levando a sério, mesmo que ela o odeie por isso.
A primeira visita de Aneu ao estúdio de Ji-hyun foi precedida por 3 verificações no espelho e uma negação absoluta de que ela estava ansiosa. Ela chegou ao endereço um prédio antigo em Mapugo exatamente às 15. O lugar não tinha elevador e o cheiro de tinta a óleo misturado com café barato a recebeu antes mesmo de ela bater na porta. Quando a porta se abriu, ela encontrou Ji-hyun com uma mancha de azul cobalto na bochecha e uma caneta presa atrás da orelha. Você está adiantada, ele exclamou, tentando esconder uma pilha de caixas de pizza vazias com o pé. Salkise e ponto. O conceito de adiantada não existe no meu dicionário. Ela entrou, desviando de um cavalete. Então, é aqui que o caos acontece? O estúdio era uma explosão de cores. Esquetes estavam pendurados em varais de luz, plantas brotavam de latas de tinta e havia música de jazz tocando baixo em um toca-discos antigo. Eu prefiro chamar de ecossistema criativo, ele sorriu, limpando um banco para ela. Sente-se. Quer o chá? Café? Um suco de caixinha que eu acho que ainda está na validade. Água está ótimo, ela disse, sentando-se com as costas eretas. Onde estão os esboços para a exposição? Ji-hyun não entregou papéis. Ele entregou um caderno de couro desgastado. Quando Aneu abriu, não viu logos ou layouts. Viu desenhos dela. Dela tomando café, dela brava no aeroporto, dela franzindo a testa para o relógio. O que é isso? A voz dela falhou. Eu precisava entender a alma do projeto. E você é o projeto, Aneu. Você quer que tudo seja perfeito porque tem medo de que, se uma peça cair, o resto do mundo veja que você é humana. Meus murais vão mostrar isso. A beleza da imperfeição. O estômago de Aneu roncou, quebrando o momento poético. Ela ficou instantaneamente vermelha. Eu não almocei. Ji-hyun soltou uma gargalhada contagiante. A General Aneu esqueceu de programar o combustível. Vamos, eu conheço um lugar de tteokbokki aqui na esquina que cura qualquer mau humor. É minha vez de te pagar metade da vida, lembra? Contra todos os seus instintos de segurança, ela aceitou. Sentados em banquinhos de plástico vermelhos na calçada, Aneu se viu comendo massa apimentada e rindo das histórias de Ji-hyun sobre como ele uma vez confundiu açúcar com sal em uma pintura de texturas. Pela primeira vez em anos, ela não olhou para o relógio por 40 minutos. A preparação para a exposição da Galeria Múmina estava a todo vapor. Aneu estava no prédio da galeria tarde da noite, conferindo a iluminação, quando o elevador decidiu que era hora de uma pausa dramática. As luzes piscaram e o metrô rangeu, parando entre o 3º e o 4º andar. Ao lado dela, Ji-hyun, que carregava um rolo de telas, soltou um som agudo. Por favor, diga que isso é um teste de segurança, ele pediu, a voz subindo uma oitava. É uma falha técnica. Aneu apertou o botão de emergência com calma profissional. Vão nos tirar daqui em breve. Mas, 10 minutos depois, a calma dela começou a ceder. O espaço era pequeno. O silêncio era denso. Ela começou a hiperventilar levemente. O trauma de perder o controle estava voltando. Aneu, você está pálida. Eu detesto espaços que eu não posso abrir por dentro, ela sussurrou, apertando as mãos. Ji-hyun largou as telas e se sentou no chão do elevador. Senta aqui. Vamos, é uma ordem do ilustrador bagunceiro. Ela sentou, as pernas tremendo. Ji-hyun tirou um caderno pequeno do bolso e uma lanterna. Olhe para mim, não para as paredes. Vamos fazer um jogo. Eu começo um desenho e você termina. Ele desenhou um círculo simples. Ela, com as mãos trêmulas, pegou a caneta e desenhou pétalas em volta. Ele desenhou o sol. Ela desenhou nuvens. Em 5 minutos, eles estavam rindo de um desenho abstrato e ridículo de um gato espaçonave. Ji-hyun olhou para ela sob a luz fraca da lanterna. O rosto de Aneu estava relaxado, uma mecha de cabelo caindo sobre os olhos. Sem pensar, ele a afastou com os dedos. Você fica muito mais bonita quando não está tentando controlar o oxigênio da sala, ele sussurrou. Aneu sentiu o coração dar um solavanco que não tinha nada a ver com o elevador. E você é muito menos irritante quando não está derrubando coisas, ela retrucou, mas não desviou o olhar.
Quando as portas finalmente se abriram, o mundo lá fora parecia menos importante do que o que tinha acabado de acontecer naquele cubículo de metal. Está gostando da história? Curta e comente para a parte 3. Com uma tempestade de verão lavando as ruas de Seul, Ji-hyun convidou a Neu para ouvir o resultado final da trilha sonora que ele sugeriu para o evento em seu estúdio. Desta vez, a Neu trouxe o café, 2 caramel macchiatos, com a temperatura exata, aprendendo a confiar no caos. Ele provocou, pegando o copo. Aprendendo que alguns zeros são saborosos, ela respondeu, sentando-se no sofá de veludo desgastado. Eles ouviram um disco de vinil antigo de bossa nova. A chuva batia no telhado de zinco, criando uma melodia particular. Ji-hyun estava sentado no chão, encostado no sofá, perto dos pés dela. Por que você parou de desenhar, Aneu? Ele perguntou do nada. Eu vi seu histórico escolar na pasta da galeria. Você era premiada em artes no colégio. Aneu hesitou. O segredo estava na ponta da língua. Meu ex-namorado era um artista plástico. Ele dizia que eu era técnica demais, que eu não tinha alma para a arte. Quando ele me deixou por uma musa que sentia o mundo, eu decidi que se eu não podia ser a arte, eu seria a moldura, rígida, forte e inquebrável. Ji-hyun se virou, ficando de frente para ela. Ele pegou a mão dela e abriu a palma. Ele era o idiota. Técnica sem alma é apenas matemática. Mas você coloca alma em cada detalhe de um evento para que as pessoas se sintam seguras. Isso é a arte mais generosa que existe. Ele inclinou a cabeça, aproximando-se lentamente, dando a ela todo o tempo do mundo para recuar. A Neu não recuou. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez na vida, deixou que algo acontecesse sem ter planejado. O beijo foi calmo, com gosto de café e chuva, e teve o efeito de um terremoto silencioso que mudou todas as suas coordenadas geográficas. Gancho emocional. Eles se afastam, ambos assustados com a intensidade. Ji-hyun sorri, tentando quebrar o gelo. Acho que agora eu te devo o resto da minha vida inteira. Mas o celular de Aneu toca. É o patrocinador da galeria com uma notícia que pode arruinar a exposição e o emprego de Ji-hyun. Aqui tens a continuação desta jornada, onde a bolha de felicidade do beijo é furada pela realidade, mas o romance ganha contornos de cumplicidade e apoio mútuo. A manhã seguinte ao beijo não teve o brilho que Ji-hyun esperava. Aneu chegou à galeria com o coque de guerra mais apertado do que nunca e o tablet em punho. O patrocinador principal, a corporação VTech, decidiu que o estilo de Ji-hyun era demasiado abstrato e pouco comercial. Eles queriam substituí-lo por uma inteligência artificial que gerasse imagens limpas e sem erros humanos. Eles deram 24 horas para apresentarmos uma prova de conceito que mude a opinião deles, disse Aneu, sem conseguir olhar Ji-hyun nos olhos. E o que tu achas? Perguntou ele, a voz baixa, sentindo a distância dela. Achas que o meu trabalho é um erro humano? Aneu finalmente o encarou. O conflito era visível. A sua mente lógica dizia para ceder ao patrocinador e salvar o evento. O seu coração, que ainda sentia o toque de Ji-hyun, gritava que a perfeição da imposto automóvel era vazia. Eu acho que tens 24 horas para me mostrar que a tua bagunça é o que vai fazer as pessoas chorarem de emoção. Se não conseguires, eu não posso arriscar o projeto. Foi um dia de tensão. Ji-hyun fechou-se no estúdio, lutando contra o bloqueio criativo provocado pelo medo de não ser levado a sério. Aneu, por sua vez, passou a noite a limpar o terreno com os investidores, ganhando cada minuto de prazo com a sua lábia afiada. Ela não estava apenas a organizar um evento, estava a lutar pelo homem que a ensinou a rir. Às 3 da manhã, Aneu apareceu no estúdio de Ji-hyun. Ela não trazia planilhas, mas sim um saco de malvaviscos e uma garrafa de chocolate quente. Ji-hyun estava coberto de grafite, frustrado, rodeado de papéis amassados. A regra era 1 hora por semana, mas eu abri uma exceção para emergências emocionais, brincou ela, sentando-se no chão. Eles assaram os malvaviscos numa pequena placa elétrica, como se estivessem num acampamento improvisado.
No meio do açúcar e do cansaço, a armadura de Aneu caiu por completo. Eu tive medo de que, se eu te apoiasse e tu falhasses, a culpa seria minha por ter sentido demais, confessou ela. Ji-hoon pegou na mão dela. Falhar faz parte. O que eu não posso é falhar em ser quem sou só para agradar a um logótipo de empresa. Inspirado pela presença dela, Ji-hoon pegou num pincel largo. Ele não desenhou algo perfeito. Ele desenhou a silhueta de Aneu ao olhar para o horizonte, feita de traços rápidos e cores quentes. Era cru, real e arrebatador. O dia da apresentação chegou. Os executivos da VTech olharam para o mural de Ji-hoon em silêncio. A Imposto Automóvel tinha entregue imagens simétricas. Ji-hoon entregou uma história que vibrava. Quando ele terminou de pintar o último detalhe ao vivo, houve uma pausa. E depois, aplausos. O contrato foi mantido. No meio da euforia, Ji-hoon procurou Aneu na multidão. Ela estava ao fundo, a sorrir um sorriso verdadeiro, sem cronogramas. Ele caminhou até ela, ignorando os fotógrafos, e colocou-lhe um pequeno post-it na mão. No papel, estava desenhado um pequeno relógio de pulso, mas em vez de números, o mostrador tinha corações. Por baixo, escrito: "O meu tempo agora corre ao teu ritmo." Aneu sentiu as lágrimas que ela tanto odiava a subirem aos olhos. Ela não as limpou. "Estás atrasado para o nosso jantar de celebração, senhor Ken", disse ela, puxando pela gravata torta. "Pelo menos agora sei que vais estar lá à minha espera." Gancho emocional. A exposição é um sucesso estrondoso, mas o ex-namorado de Aneu, o artista que a quebrou no passado, aparece na galeria como convidado, latrina ventilada melhorada, trazendo consigo um segredo que pode colocar em causa a nova confiança que ela depositou em Ji-hoon. Prepare o coração para o momento de turbulência clássico de todo bom dorama, onde o passado tenta testar a força do que foi construído. Está gostando da história? Curta e comente para a parte 4. O brilho da exposição foi subitamente ofuscado pela entrada de um Sun-woo, o ex-namorado de Aneu. Elegante, com um sorriso calculado e uma aura de superioridade, ele caminhava pela galeria como se fosse o dono do lugar. Ao ver Aneu e Ji-hoon juntos, ele se aproximou com uma taça de vinho na mão. "Aneu, querida, faz tanto tempo." Ele ignorou Ji-hoon completamente. "Vejo que você continua organizando mundos perfeitos. Mas esse estilo de ilustração, um pouco amador para os seus padrões, não acha? Falta aquela alma que você sempre teve dificuldade em entender." Aneu sentiu o sangue congelar. A voz de Sun-woo era o gatilho para todas as suas inseguranças. Antes que ela pudesse responder, Ji-hoon deu um passo à frente, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Na verdade, Sun-woo, o trabalho do Ji-hoon é exatamente o que faltava aqui, verdade. Algo que talvez você confunda com amadorismo por estar acostumado a coisas apenas superficiais." Sun-woo riu. "O sou seco. Verdade." "Aneu, você contou para ele que o motivo de você ter parado de desenhar foi porque eu provei que você nunca teria talento? Ou você ainda finge que é apenas prática demais?" Ele saiu, deixando um rastro de dúvida. Aneu soltou a mão de Ji-hoon, sentindo-se subitamente exposta. O passado não tinha voltado apenas para visitá-la. Ele tinha voltado para tentar provar que ela ainda era a mesma garota insegura de anos atrás. Nos dias seguintes, Aneu voltou a se esconder atrás de sua agenda. Ela evitava as ligações de Ji-hoon e respondia apenas por mensagens profissionais. O trauma de ser chamada de sem talento por alguém que ela amou estava corroendo a confiança que ela tinha acabado de construir. Ji-hoon, sentindo a distância, decidiu agir. Ele sabia que não podia forçar a porta, então usou o que sabia fazer melhor: a observação. Ele invadiu gentilmente o escritório dela à noite, sabendo que ela estaria fazendo hora extra. Ele não disse nada. Apenas colocou um caderno de desenho novo sobre a mesa dela, com um conjunto de lápis profissionais de alta qualidade. "Eu não vim para conversar", ele disse suavemente. "Eu vim para te devolver algo que o Sun-woo roubou." Ele não roubou seu talento, Aneu. Ele roubou a sua alegria de errar.
Ele abriu o caderno na primeira página. Havia um esboço feito por ele, a Neu concentrada, mordendo a ponta da caneta. O Sun-woo dizia que você era técnica demais. Eu digo que você é a arquitetura que sustenta o sonho de todos nós. Desenhe algo ruim hoje, a Neu. Desenhe o pior desenho do mundo. Só para me provar que você ainda sabe como segurar um lápis sem medo. Ele saiu, deixando-a sozinha com o papel em branco. Naquela noite, às 2 da manhã, a Neu chorou. E então, ela desenhou uma linha. Depois outra. Não era perfeito. Era libertador. Para o encerramento da exposição, a Neu decidiu que era hora de enfrentar o passado de frente. Ela convidou Sun-woo para um café, mas desta vez, ela não foi sozinha emocionalmente. Eu não quero sua aprovação, Sun-woo, ela disse, com uma voz firme que surpreendeu até a si mesma. Você usou sua arte para diminuir a minha, porque tinha medo de que eu fosse melhor organizada do que você era criativo. A alma que você dizia que me faltava, eu descobri que sempre esteve aqui. Ela só precisava de alguém que não tentasse moldá-la. Ela saiu do café e encontrou Ji-hyun esperando do lado de fora, segurando um guarda-chuva amarelo vibrante e um saco de batatas fritas. Como foi? Ele perguntou, preocupado. Foi como limpar uma planilha cheia de erros. Ela sorriu, puxando para debaixo do guarda-chuva. Finalmente o sistema está limpo. Eles decidiram fazer um piquenique improvisado no parque, apesar da garoa. Sentados em um banco úmido, dividindo batatas frias e rindo da situação absurda, a Neu percebeu que a vida bagunçada de Ji-hyun era, na verdade, a ordem mais bonita que ela já tinha experimentado. Ji-hyun, ela chamou, encostando a cabeça no ombro dele. Sim, general, eu desenhei algo ontem. Ficou horrível. Sério? Ele brilhou. Posso ver? No dia em que você chegar 10 minutos adiantado para um encontro. Ou seja, provavelmente nunca. Ele a beijou, um beijo que selou o fim do capítulo do passado e o início de um futuro que, embora não pudesse ser cronometrado, prometia ser a obra-prima de ambos. Gancho emocional. A exposição termina com um sucesso absoluto, mas agora surge a maior pergunta. O projeto acabou, e o contrato profissional também. Como eles vão manter a rotina agora que não precisam mais se ver todos os dias para trabalhar? Aqui estão os 3 capítulos finais de Um Plano que Deu Errado. Prepare-se para o encerramento da jornada de Neu e Ji-hyun, onde o maior plano de todos é aprender que o amor não precisa de prazos. O dia seguinte ao encerramento da Galeria Múmena foi estranhamente silencioso. Para Neu, não havia mais e-mails sobre murais, nem prazos para tintas secarem, nem a obrigação de visitar o estúdio de Ji-hyun em Mapugu. Pela primeira vez em anos, sua agenda de sábado estava em branco. E isso a apavorava. Ela tentou organizar suas gavetas, limpou o teclado do notebook e revisou planilhas de eventos que só aconteceriam dali a 6 meses. Mas sua mente não parava de calcular o tempo de deslocamento até o estúdio dele. 15 minutos de metrô, 7 minutos caminhando. Enquanto isso, Ji-hyun encarava a parede onde antes ficavam os cronogramas rígidos que a Neu colava. O estúdio parecia grande demais. Ele tentou desenhar uma nova série, mas todos os esboços acabavam tendo o formato do perfil dela. Ele percebeu que a bagunça dele agora sentia falta da ordem dela. Ele enviou uma mensagem: "A minha caneta acabou a tinta. Acho que é um sinal do universo de que preciso de um café ralo e de uma crítica construtiva sobre o meu mau uso do tempo." A Neu sorriu ao ler, mas antes que pudesse responder, recebeu uma proposta de trabalho irrecusável: gerenciar um festival de arte em Paris por um ano. O plano perfeito estava de volta à mesa, mas o preço era a distância do único caos que ela já amou. A Neu e Ji-hyun se encontraram no Nosso Lugar de Teokbokki. O clima era agridoce. Ela contou sobre a proposta. "É a chance da minha carreira, Ji-hyun. Tudo o que planejei desde a faculdade me levou a esse convite." Ji-hyun sentiu um aperto no peito, mas sorriu, forçando a sua característica leveza. "Paris combina com você. É organizada, histórica e tem o melhor café do mundo."
Você deve ir, general. Planos não podem ser cancelados por causa de ilustradores que perdem o celular, certo? O diálogo foi carregado de subtexto. Ele não queria pedir para ela ficar, com medo de ser o obstáculo na vida dela. Ela queria que ele pedisse, para sentir que era mais importante que um festival. Naquela noite, Aneu começou a fazer as malas. Ela olhou para o caderno de desenhos que ele lhe deu. Havia uma página em branco no final. Ela pegou o lápis e, com a técnica que recuperou e a alma que ele despertou, desenhou 2 bonecos de palito segurando um guarda-chuva amarelo. Era um desenho ruim, imperfeito e totalmente dela. Ela percebeu que Paris seria apenas um lugar organizado, mas Seul, com Ji-hyun, era um lar. Ela não precisava de um plano que a levasse longe. Precisava de um que a trouxesse para perto. Capítulo 15. O plano mais bonito do mundo. No dia da viagem, Ji-hyun estava no estúdio, desenhando com uma melancolia que ele não conseguia esconder. Ele não foi ao aeroporto porque odiava despedidas cronometradas. Até que ouviu 3 batidas firmes na porta. 3 batidas que ele reconheceria em qualquer lugar. Ao abrir, encontrou Aneu. Ela não tinha malas. Tinha apenas um copo de café na mão e o caderno de desenhos. Você está atrasada para o seu voo, ele disse, chocado. Na verdade, eu cancelei o voo. O plano mudou. Ela entrou, fechando a porta com um chute, sem se importar com a etiqueta. Eu percebi que Paris tem muitos museus, mas nenhum deles tem um ilustrador que desenha no verso de guardanapos e me faz comer comida apimentada na calçada. Ji-hyun a puxou para um abraço que parecia querer recuperar todos os segundos perdidos. Você desistiu de Paris por causa de um cara que ainda confunde açúcar com sal. Eu não desisti de nada, Ji-hyun. Eu apenas escolhi o projeto mais difícil da minha vida. Organizar a nossa bagunça. Ela abriu o caderno e mostrou o desenho dos bonecos de palito. Este é o meu novo portfólio. O que você acha? Acho que é tecnicamente horrível, ele riu, beijando a testa dela, mas tem a alma mais bonita que eu já vi. O dorama termina com uma cena de carrossel, eles abrindo uma pequena galeria juntos. No balcão, há uma placa, horário de funcionamento. Quando a inspiração chegar ou quando a Aneu mandar. Ji-hyun derruba um pote de tinta, Aneu respira fundo, conta até 3 e sorri. O plano deu errado, mas a vida, finalmente, deu certo. Esperamos que este roteiro tenha aquecido seu coração. O contraste entre a rigidez dela e a leveza dele criou uma história apaixonante e equilibrada.